Bom estar de volta para compartilharmos sobre a nossa disciplina, sobre aquilo que temos estudado, analisado, compartilhado, que é a liderança. E nesta aula eu quero compartilhar com vocês sobre os estilos de liderança. Eu preciso sempre me confrontar para ver que tipo de liderança eu exerço sobre os meus liderados e como posso melhorar ao verificar o tipo de ação de cada liderança, seus prós, seus contras. Eu posso perceber que posso melhorar e posso até mudar em alguns momentos. Quando eu olho para trás da minha vida, eu percebo que houve momentos que eu exerci vários tipos de liderança de acordo com situações e momentos meus e de onde eu estava. E olho para trás e hoje penso, naquele momento eu poderia ter sido e agido dessa outra forma, mas o meu estilo de liderança naquele momento da minha vida me permitiu que eu agisse assim e trouxeram algumas consequências, coisas boas e consequências. Mas eu olho para trás e pela experiência da vida digo, poxa, eu poderia ter feito de forma diferente. Então, quais são esses estilos de liderança que precisamos ter conhecimentos e a gente identifica o nosso líder e a gente identifica nós mesmos. Sabe, liderança é muito bom. Muito bom porque primeiro nós aprendemos com os líderes e aí eu posso verificar as falhas e as virtudes do meu líder e aperfeiçoar o que precisa ser aperfeiçoado e não repetir os erros e ser diferente. Às vezes criticamos muito aqueles que nos lideram e maximizamos até os pontos negativos deste líder e deixamos de ver os pontos positivos. Mas é importante que eu observar para mim mesmo, eu diga, olha, eu quero ser igual a ele nesse sentido e diferente ao meu líder nesse sentido. Porque todo grande líder um dia foi liderado por alguém, teve um modelo. E o modelo, nenhum modelo é perfeito, tem seus acertos e seus erros. Então, como eu posso ser... Eu costumo dizer que a liderança é boa, mas ela deve ser eclética, porque há momentos que eu vou agir diferentemente nas características e nos estilos da liderança de acordo. Claro, um é muito mais efetivo em minha vida, né? Mas de vez em quando eu vou um pouco para um outro estilo. Quais são esses estilos que eu quero destacar nesta aula? O primeiro estilo comum que a gente conhece é o autocrático, né? O estilo de liderança autocrática. E o que seria isso? É caracterizada pela tomada de decisão centralizada, onde o líder tem autoridade total e controle absoluto de todos os aspectos do processo de tomada de decisão. Pode ser eficaz em situações de emergência, mas pode levar à falta de motivação e engajamento da equipe. Então, essa liderança, ela se caracteriza pelo controle de um indivíduo, o líder, sobre todas as decisões e todos os fatos, ele centraliza tudo nele. Ele determina o horário de chegada, intervalo, horário de saída, hierarquia, ele dá tarefas e ele deseja que seja absolutamente cumprida da forma que ele determinou. Ele vai supervisionar, depois ele vai pedir que seja feito exatamente da forma que ele designou. Uma grande questão é que ele não compartilha com os seus liderados as tomadas de decisões. E isso é uma questão séria, porque é baseado na visão deste líder, no pensamento deste líder, no sentimento deste líder, que todas as decisões giram absolutamente em torno dele e vêm dele, por ele e para ele muitas vezes, né? Esse tipo de líder, onde a sua liderança ela não compartilha, ele esquece aquilo que a Bíblia diz, que é na multidão dos conselhos que há sabedoria. Se eu tomo uma decisão e nem sempre conheço o que está acontecendo na execução das atividades, aqueles que executam, eles podem trazer feedback importantíssimo para mim. Então, as decisões que eu tomo têm consequências grandes, porque elas são centralizadas no meu pensamento, no meu sentimento, no meu conhecimento e na minha visão. É muito comum essas decisões, ou esse tipo de liderança, até mesmo em igreja, onde
O líder, ele é líder absoluto e toma todas as decisões, e os outros apenas a cumprem e tem que a cumpri-la da forma exata que esse líder deseja. O segundo tipo, estilo de liderança que eu quero destacar é a liderança democrática. A liderança democrática é quando o líder envolve a participação dos membros da equipe nas decisões. O líder busca inputs e opiniões, promovendo um ambiente de colaboração. Pode levar a uma maior satisfação e comprometimento com a equipe. Ele é capaz de ouvir os seus liderados, de sentar com ele, conversar e depois de colher as informações, depois de ouvi-los, ele toma a decisão. Não baseado na sua própria visão em si, mas naquilo que ele pôde observar da sua equipe, daquilo que a sua equipe trouxe. É importante porque a equipe se sente parte e ela fica motivada e ela sabe que ela é parte da construção de todos os projetos que envolve essa liderança. São determinantes. Eu vejo que a liderança democrática é um estilo de liderança que envolve essa participação de toda a equipe. Ao contrário de outros estilos de liderança, que é tomada a decisão centralizada e única em uma pessoa, a anterior que nós falamos, essa não, essa ela envolve a equipe, a participação da equipe e é muito importante, porque quando nós formamos uma equipe, pessoas chegam com diferentes pensamentos e sentimentos e visão, e é por isso que nós formamos uma equipe. Nós não formamos uma equipe para que todos pensem da mesma forma. Não existe isso. Nós formamos uma equipe para que pessoas pensem diferentes e tragam inputs diferentes e tenham sentimentos diferentes, olhando na mesma direção, mas cada um trazendo sugestões e ouvindo esses nossos liderados, nós construímos algo muito mais efetivo, né? Então, a liderança democrática, ela traz a participação dos liderados nas decisões a serem tomadas, e esta é muito eficiente na motivação, no próprio processo da execução dos projetos a serem feitos e realizados. O líder ele é visto como um facilitador, não como um chefe, não como aquele que dita e determina as normas. Na verdade, ele trabalha com a equipe e ele seria um facilitador, um tipo de catalisador, onde reúne as informações de sua equipe e faz com que, de fato, as coisas aconteçam. O líder democrático, ele também tem a responsabilidade de garantir que todos os membros da equipe sejam ouvidos e tenham oportunidade de contribuir para o processo de tomada de decisão. Então, é uma tomada de decisão conjunta, né? A liderança democrática é frequentemente usada em organizações que valorizam a colaboração, a criatividade, a inovação. Esse estilo de liderança promove a confiança, respeito mútuo e responsabilidades compartilhadas. Esse é um grande momento que precisamos entender. A liderança democrática é frequentemente usada nesse tipo de ambiente onde valorizamos a criatividade, onde valorizamos o conhecimento do outro, onde crescemos de forma mútua. Também pode nos ajudar a construir um senso de comunidade entre os membros da equipe e fortalece a cultura organizacional e o engajamento desta equipe. Ela é muito saudável no processo desta liderança. E temos vários benefícios. Em primeiro, o estilo de liderança democrática, ele tem um trabalho mais inclusivo, não é? No qual todos os membros da equipe se sentem valorizados e têm voz na tomada de decisões, nos processos todos. Então, todos são membros e parte dessas decisões. Hoje está se percebendo que as pessoas não ficam mais da empresa simplesmente pelo paycheck, simplesmente por aquilo que eles recebem. Pessoas precisam ser valorizadas e elas querem se sentir úteis em qualquer processo dentro de uma empresa, dentro de uma igreja. Se as pessoas não se sentem participantes, pertencentes, se suas vozes não são ouvidas, se seus pensamentos não são considerados, elas não querem continuar fazendo parte deste momento da instituição ou da igreja. Elas vão procurar outros lugares onde elas se tornem
partes ativas no processo da construção de qualquer projeto e de qualquer igreja. Além disso, a liderança democrática pode ajudar a promover a inovação e a criatividade, deve ser, quando os membros da equipe são incentivados a contribuir com ideias e soluções para os projetos. E isso desafia, e é interessante que quantas vezes a resposta vem lá de fora, de alguém que nem imaginávamos que poderia trazer a resposta para um desafio que temos dentro da igreja ou mesmo dentro da empresa, envolvendo-os e motivando-os para encontrar as soluções criativas e inovadoras. Isso é importante nesse processo. Nós somos beneficiados. E sabe outra coisa na liderança democrática que eu percebo? É que ela pode nos ajudar a fortalecer a cultura organizacional, os valores da instituição. Então, esses valores são fortalecidos na medida que desenvolvemos uma liderança, essa liderança democrática onde todos participam. Quando os líderes incentivam a participação ativa dos membros da equipe, promove a cultura de colaboração e respeito mútuo. As pessoas colaboram e se sentem mais conectadas com a missão e os valores da instituição. E percebemos que como é importante esse tipo de liderança, onde envolve os liderados, onde todos são partes ativas do processo, se tornam participantes e pertencentes à empresa. Isso mantém os colaboradores entusiasmados, felizes, contribuindo sempre mais e dando sempre 110% daquilo que eles são pela empresa e amando a empresa ou a igreja que eles fazem parte. Esse é um belo tipo de liderança. Terceiro tipo de estilo de liderança que quero destacar é a liderança transformacional, centrada na inspiração e motivação. Os líderes transformacionais buscam inspirar e levar a visão da equipe. Eles encorajam a inovação, desenvolvimento pessoal e um compromisso profundo com os objetivos organizacionais. É interessante que esse líder, ele é aquele que enganja os liderados, inspiram, motivam colaboradores, e esse tipo é bem sucedido perante seus objetivos, porque os seus liderados se sentem motivados, se sentem participantes, e isso é fundamental. A liderança transformacional é um estilo de liderança de equipes onde os líderes motivam, eu quero repetir isso, é importante, e a sua equipe motivada consegue alcançar os objetivos e as metas que foram estabelecidas, focando no sucesso daquilo que foi planejado. Os principais elementos desse tipo de liderança são influência realizada, motivação inspirada, estímulo intelectual e considerações ou consideração individual. Então, é um tipo de liderança que mantém, não trabalha apenas a parte intelectual, mas também emocional desses liderados, né? Líderes transformacionais, eles são eficazes em identificar o que motiva cada liderado e o que faz maximizar o seu potencial. Ele cria estratégias para manter essa motivação viva, mas aí ele age com cada um de acordo com aquilo que ele conhece e motiva. Por isso é necessário que o líder conheça os seus liderados, porque ele sabe exatamente que o que motiva um não é o que motiva o outro. E ele trabalha nessa questão da motivação individual e mantém a chama acesa do processo de execução de todos os projetos. Além disso, esse estilo de liderança ajuda a aumentar a satisfação dos colaboradores com aquilo que há de ser feito, contribuindo inclusive para a melhoria da saúde mental e emocional daqueles que estão sendo liderados, daqueles que nós estamos liderando. Nós os consideramos, nós os motivamos, nós estamos ali do lado, conhecendo cada um deles nesse processo de liderança transformacional. Então, precisamos trabalhar no sentido de que a motivação, a inspiração é o ponto-chave desse tipo de liderança. Reconhecer, vamos, você vai
você vai conseguir fazer. Então, nós temos a capacidade de cobrar muito e não inspirar, não motivar. Então, bom líder é aquele que inspira, motiva, reconhece, valoriza, diz vamos, você vai fazer, vamos, parabéns, vamos continuar. E aí ele vai trazer mais inputs, vai melhorando a sua performance e vai sendo algo bem importante para a vida da instituição. Líderes transformacionais devem ser capazes de compreender as necessidades e as expectativas dos seus liderados, promover uma comunicação clara e assertiva sempre com seus liderados, lidar com conflitos e desafios e manter um equilíbrio emocional mesmo em situações de pressões e estresse. Este líder transformacional, ele é caracterizado também em conseguir criar uma visão compartilhada de um futuro desejável, daquele sonho, daquele projeto, daquele planejamento. Ele mobiliza seus liderados em torno de um propósito comum. A gente viu que isso é liderança. E assim elevando o seu nível de consciência, comprometimento e desempenho. E isso faz com que os projetos sejam bem desenvolvidos e tenhamos o sucesso desses projetos, exatamente pelo papel desse líder junto aos seus liderados. Interessante que os líderes transformacionais baseiam-se em sua atuação em quatro elementos principais. O primeiro elemento que eu quero destacar fala sobre influência idealizada e diz respeito às convicções, princípios e confiança para assumir os riscos que guiam o líder durante suas ações. É a partir disso que a figura é capaz de gerir uma equipe e conquistar sua confiança. Primeira coisa, influência idealizada. Segunda coisa, estímulo intelectual. É interessante isso, né? Estímulo intelectual. Estímulo intelectual. Trata-se da capacidade que o líder tem de desafiar seus colaboradores a alcançar melhores níveis de atuação. E isso pode ser facilmente conquistado por meio de abertura que os mesmos possam compartilhar suas ideias, inovação e propor questões práticas. Então, a gente permite e até ajuda nesta capacidade intelectual desse compartilhamento. Terceira coisa, motivação inspiradora, sabia? É a forma que o líder compreende cada profissional e o motiva individualmente para que se cumpra a responsabilidade passada para esses liderados. E por quarto, consideração individualizada. Não é no geral, baseia-se de uma forma que a motivação é atingida através de preocupação e demandas e percepções individuais com cada um dos membros. Dá atenção pessoal em cada necessidade de sua equipe. São 4 pontos fundamentais que faz com que esse tipo de liderança seja bem sucedida também. A influência idealizada, o estímulo intelectual, a motivação inspiradora e a consideração individual. É isso que nós precisamos entender desse tipo de liderança. O quarto estilo de liderança que quero destacar é a transacional, baseada em transações e recompensas. Os líderes transacionais estabelecem expectativas claras, recompensa e desempenho positivo e aplicam consequências ao desempenho insatisfatório. Foca em transações para alcançar metas específicas. Então, essa liderança transacional é um tipo de liderança onde os líderes motivam e recompensam os seus liderados por atingir metas específicas. Então, eu tenho uma meta específica, eu tenho um projeto específico e baseado naquela meta específica, naquele projeto específico, nós criamos, então, uma forma de poder motivar, né, os nossos liderados. Essa liderança transacional, ela tem 5 vantagens que quero destacar, tá certo? E é interessante que o termo liderança transacional foi pego pela primeira vez por um sociólogo, Max Weber, a gente conhece muito bem, né? E significa que os líderes oferecem aos seus liderados recompensas e punições para alcançar o desempenho ideal desse trabalho que foi, então, projetado ou estabelecido.
Essa relação de transação tem suas origens nas questões em que colaboradores ou mesmo liderados não sentem estímulos próprios para realizar seus trabalhos que foram determinados. Então, se constrói uma forma de negociação para que as metas e os objetivos sejam alcançados. Sendo assim, segundo a liderança transacionais, os líderes precisam de pelo menos 4 coisas. Precisam de estrutura, precisam de instruções, precisam de estímulo e precisam de supervisão, tá? Então, é importante isso. A liderança transacional é oferecer algo para os seus liderados bater as metas, é algo específico, como uma troca puramente transacional. O objetivo é motivar e recompensar os seus liderados a atingir essa meta específica. O líder transacional, ele estabelece essas metas e ele estabelece expectativas claras para os seus liderados. Ele lhes fornece os recursos e o apoio necessário e crucial para que eles atinjam essas metas, né? Em troca, ele espera que esses liderados atendam ou superem as metas estabelecidas e as expectativas geradas por esse líder. Se os fizerem, eles serão recompensados com elogios, com aumentos de salários, com alguma viagem, com algum presente e outras formas de reconhecimento que possa materializar e expressar isso para os liderados. Entretanto, se não os fizerem, eles podem ser punidos, né? Com críticas, despromoção ou até mesmo com rompimento de relações profissionais. Então, vamos dizer, uma comunicação muito clara, uma relação muito bem estabelecida. Em outras palavras, a liderança transacional é um estilo de liderança no qual o líder depende de recompensar ou punir para atingir as performances dos seus liderados. Esse estilo de liderança é baseado no pensamento em que os seus liderados não possuem motivação própria para realizar suas atividades profissionais ou na igreja. E precisam estrutura, estímulos, instruções e supervisão constantemente. Então, essa liderança transacional, muitas vezes comparada com a liderança transformacional, que é mais inspiradora e focada em metas ao longo prazo, então a gente vai ver que há uma diferença muito grande entre essas duas, né? Alguns princípios que quero destacar das características de um líder transacional. Primeiramente, ele foca na estabilidade do status quo, né? Líderes transacionais normalmente se concentram em manter o status quo, quer dizer, ao invés de tentar promulgar mudança, então ele mantém ali. Outra coisa que eu quero destacar é que são metas e expectativas claras, e essas metas e expectativas são estabelecidas para os seus liderados de forma muito clara. Na liderança transacional, metas e expectativas claras são estabelecidas para que seguidores ou para que liderados ajudem a garantir que todos se enganjem no mesmo sentido, na mesma direção, na mesma página que foi estabelecida. Outra coisa, os liderados são recompensados por atender ou exceder essas expectativas. Por isso é bem claro, logo no início das metas a serem estabelecidas, você irá alcançar, ganhará tanto, não alcançar, não ganhará. Então, a punição é usada como, a punição é usada como um motivador quando os seguidores não atendem à expectativa. Interessante, né? A punição pode ser uma motivação eficaz por algumas pessoas para também poder levar uma dinâmica de equipe quando não estão acompanhando a equipe. O estilo de liderança é baseado na suposição de que os seus colaboradores, os seus, vamos dizer, liderados, não são automotivados, não têm motivação própria, então você precisa motivá-los e estabelecer metas e dizer se você atingi-la, você vai ganhar isso, se não atingir, você não vai ganhar. E pode ser uma ferramenta eficaz para atingir objetivos específicos a curto prazo, né? A longo prazo ela não é tão boa, tá bom? Então, 5 vantagens
desta liderança transacional é que melhora a produtividade, aloca recursos corretamente, tem uma boa relação entre os liderados, né? Objetivos muito claros estabelecidos, compartilhados, e delegação de atividades facilitadas, fazendo com que os projetos sejam alcançados pela clara comunicação entre líder e liderado. O quinto estilo de liderança que quero destacar é a liderança carismática. Interessante esta, né? Caracterizada pela personalidade carismática do líder. E a gente vê muito isso, principalmente no nosso meio religioso, que inspira e motiva os seguidores ou os liderados através de sua presença, visão e entusiasmo. Esse estilo pode ser poderoso, mas também pode depender muito da personalidade deste líder, né? Então nós vamos sempre ver isto. A liderança carismática, uma característica de liderança que é capaz de inspirar e se conecta com os demais membros da equipe. Equipe através do carisma, persuasão e comunicação. Assim torna-se possível motivar as pessoas ao seu redor. E esse tipo realmente se torna um líder que inspira, que faz com que as pessoas queiram ser igual a esse líder e acompanhar esse líder. Você já ouviu falar nessa liderança carismática? É um estilo de liderança baseada no próprio carisma do líder mesmo, em que o líder exerce sua influência por meio da sua postura amigável, empática. E a gente vê grandes nomes desse exemplo, desse tipo de liderança, como Steve Jobs. Ele tinha esse tipo de liderança, uma pessoa carismática, né? Martin Luther King, a gente vai ver isso também. Então, são características que a gente pode observar neste líder carismático. Deixe-me, então, chamar a sua atenção para pelo menos sete, pelo menos, eu vejo aqui características desse líder carismático, né? Como a gente falou, pessoas como Steve Jobs e Martin Luther King e outros mais, né? Que reconhece esse perfil e aí a gente pode perceber algumas coisas. Primeiro, quem são esses líderes carismáticos? Deixa-me te dar pelo menos 7 características. Primeiro, a autoconfiança. Um líder carismático, ele tem autoconfiança. Quando ele chega, ele sabe quem ele é, ele não tem crise de identidade. Ele sabe por que ele está ali, qual a missão dele. A sua autoconfiança é determinante para que ele se torne um líder carismático. Nenhum líder ele pode ser carismático se ele não tem autoconfiança. E se ele não pode expressar isso para os seus liderados. Então, a autoconfiança é um ponto e uma característica chave desse líder carismático. Ele tem visão. Lembra que a gente falou logo no início que as pessoas seguem um líder que tem visão? Ele sabe onde ele quer chegar. Ele tem a visão correta das coisas e de onde ele quer chegar. Ele também tem a capacidade de articular esta visão, porque a visão sem a ação ela é ilusão, né? Então ele tem a capacidade de chamar seus liderados e pela sua autoconfiança e pela visão de, olha, este é o projeto, esta é a visão, juntos vamos fazer acontecer, juntos vamos fazer. Ele tem a capacidade de articular essa visão, mas também ele tem a forte convicção sobre essa visão. Eu jamais vou poder influenciar alguém se a minha visão... Temos líderes que a gente vai conversar mais, mas não sei se vai dar certo, não sei como vai ser. Então, você não vai conseguir influenciar ninguém. Nós temos liderados que eles não têm a capacidade de olhar, vamos sim, nós vamos conseguir. Não, eles não têm essa convicção da sua própria visão, então não podem ser um líder carismático. Outra característica desse líder carismático é o comportamento chamativo. Ele entende da sua missão e por que está aqui. E ele é capaz de fazer com que os outros se sintam chamados também para exercer essa missão. É interessante, eu tenho entendido que quando Deus nos chama para realizar missões ou uma missão, Ele nos dá pessoas. E essas pessoas também são chamadas para estar conosco na mesma missão. Embora que Deus tenha me dado a missão, mas Deus deu a outros
a mesma missão de estar comigo em realizar a missão que Deus tem para mim. E ele tem esta convicção de chamativo, de chamar as pessoas e de entender a sua missão. Outro comportamento importante, outra característica é percebido como agente de mudança. Ele está sempre fazendo com que lugares e coisas aconteçam e mudem. Ele não é um vaso de ornamentação em uma sala, sempre ele faz coisas acontecer. E a sua sensibilidade ao ambiente é a última característica deste líder carismático. Ele é sensível ao ambiente, por isso que ele age de acordo com o ambiente no sentido de contextualizar toda essa sua motivação e todo esse seu processo. Ele rapidamente tem a sensibilidade do ambiente, da situação, e ele traz a contextualização, ou adaptação, ou ajuste de acordo com esse ambiente. O sexto tipo de estilo de liderança que eu quero destacar é o líder situacional, a liderança situacional. Adaptação do estilo de liderança de acordo com a situação específica. O líder avalia as necessidades da equipe, dos seus liderados e se ajusta a seu estilo para atender às circunstâncias, variando entre estilos mais autocrático, democrático e outros estilos também. Então, de acordo com a situação, ele vai se ajustando e se adaptando. Essa liderança situacional baseia-se em uma interrelação entre a quantidade de orientação e direção que o líder oferece e a quantidade de apoio socioemocional dado pelo líder. É o nível de prontidão, de maturidade dos também liderados que desempenham as tarefas e funções que ajudam a que tenhamos esse tipo de liderança, porque depende não apenas da maturidade do líder, mas também da maturidade dos seus liderados. Ele não vem com um conceito preconcebido e pré-estabelecido, mas as mudanças acontecem de acordo com as situações, como já está dizendo, o ambiente, o contexto. É muito comum quando a gente traça um plano, um projeto, tenhamos as influências internas e externas, e para isso precisamos nos ajustar, ser proativos nesses momentos, não apenas reativos, e às vezes precisamos ser, mas sejamos proativos. Então, é necessário que venhamos a viver e entender isso. Então, como ser um líder ou exercer a liderança situacional? A gente tem que conhecer a individualidade de cada liderado, porque ao conhecer a individualidade, eu não parto, e esse é um grande problema, que muitos liderados partem daquilo que eles sabem, ou líderes, desculpem, partem daquilo que eles sabem e querem que os seus liderados façam exatamente. Não, eu baixo e vou partir de onde o meu liderado está e do conhecimento dele para trazê-lo para mais próximo possível daquilo que eu quero que ele faça. Eu não parto do meu ponto de vista, nem do meu conhecimento, nem da minha capacidade. Eu parto do ponto de vista da capacidade do meu liderado. Então, eu preciso conhecer individualmente cada membro da minha equipe, cada liderado. Eu preciso ajustar o estilo de liderança adequadamente para atender às necessidades de cada um. Porque não adianta eu querer exercer um tipo só de liderança quando os meus liderados são diferentes. Eu preciso me ajustar a um tipo de liderança também, dependendo da personalidade do meu liderado, das habilidades do meu liderado. E eu preciso desenvolver seus liderados a fim de conseguir alcançar o mais alto resultado, né, o alto grau de maturidade. Porque aí não é só ter a resposta aos projetos que nós criamos, ou as tarefas que passamos para o nosso liderado, mas que ele tenha a maturidade emocional de conviver com os ajustes naturais das próprias situações da empresa ou da igreja. Então, isso a gente vai perceber isso aí, tá bom? Qual o papel do líder situacional? A liderança situacional percebe que as características até o momento pela qual passam os liderados, elas têm
influência determinante em tudo que vai acontecer. E aí os objetivos desse líder é delegar e dividir estratégias de acordo com os diferentes perfis, níveis de capacidade e funções dos seus liderados. Às vezes nós queremos fazer de forma geral para todo mundo, dividir para todo mundo exatamente a mesma coisa, que achamos que isso é justiça. Não, nós trabalhamos de acordo com o perfil, a capacidade, as qualificações dos nossos liderados. Nós partimos da capacidade, das condições deles, não das nossas. E não generalizamos. Isso é importante que venhamos a entender, tá? E aí existem estilos de liderança situacionais que quero destacar. A primeira, a direção, né? A particularidade da direção deve ser, de fato, esse estilo requer a capacidade do líder. O líder tem que ter essa capacidade de apresentar um acompanhamento direcionado das atividades, orientando esses liderados. Então, a direção, mostrando como eles devem caminhar. Segunda coisa, a orientação, sentando com eles, com os liderados, orientando, dando apoio, profissional, apoio emocional, apoio espiritual e delegando, dizendo, vamos caminhar, vamos nessa direção. Para concluir este estilo, qual é o maior desafio de um líder ou da liderança situacional? Sabe qual é? O desafio é a complexidade enfrentada por esses líderes de ter a capacidade de se adaptar a uma variedade de situações e enfrentar cada uma delas de forma única. Em outras palavras, não uma abordagem única que garanta o sucesso da situação. Então ele tem que se adaptar, ele tem que se ajustar, ele tem que saber como fazer de acordo com a situação e o momento. Não é algo pré-estabelecido. Ele tem que ter a capacidade de se adaptar e se ajustar ao projeto, à situação, ao movimento, mas também ao liderado. O último estilo que eu quero destacar nesta aula é o estilo de liderança servidora. E nós vamos ter uma aula na próxima semana especificamente sobre isso, que eu quero destacar, né, como Jesus foi esse líder. Então, a liderança servidora, ela é baseada na ideia de que o líder está ali para servir os outros. O foco está em atender às necessidades dos liderados, dos membros da equipe, promover seu desenvolvimento e contribuir para o bem-estar geral. Tá certo? A liderança servidora é esse estilo de liderança baseada em valores e se concentra em capacitar e apoiar os outros. Em vez de buscar principalmente poder e controle e aquilo que o faz bem, a liderança servidora se concentra naqueles que estão servindo mais do que em si mesmo. A liderança servidora, ela cria todo o ambiente, ela busca todas as ferramentas, ela dá todas as condições necessárias e indispensáveis para que os liderados sejam bem sucedidos. Então, a liderança servidora, ela serve aos seus liderados para que alcance o objetivo comum estabelecido pelo próprio líder. Mas ele não é um autoritário, um ditador. Ele está ali para criar o ambiente e possibilitar que os seus liderados tenham o máximo possível de apoio e alcance o projeto ou aquilo que foi estabelecido inicialmente para o sucesso de todos. Vamos terminar orando, pedindo a Deus que nos capacite a ser um tipo de líder que Ele deseja que sejamos. Oremos. Pai, obrigado por esse dia e pela Tua presença em nossas vidas. Estamos aqui, Senhor, para aprender mais e pedir que o Senhor nos use, que possamos liderar vidas e pessoas e que elas possam ver a presença do Senhor em nossas vidas. Fica conosco, derrama a Tua paz e a Tua graça sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima aula.